Bora falar de futebol! Palmeiras e Cerro Porteño, Verdão entrando em campo pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Os dois venceram os primeiros jogos, hein? O Cerro Porteño bateu o Bolívar por 4-2 e o Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 3-2. Um duelo que carrega uma história extracampo muito pesada, é verdade, a gente vai falar sobre isso, mas o ponto principal do vídeo e da análise é aquilo que talvez você não saiba, como as equipes estão chegando para esse confronto. O Cerro Porteño, por exemplo, é bom destacar, vive uma sequência histórica no continente, hein? A melhor de todas, mas é uma potência no futebol paraguaio hoje? Não podemos dizer isso, tá? Enfim, vou trazer todos os detalhes para você, tem desfalques importantes na equipe paraguaia. Além disso, evidentemente que eu vou falar sobre esse Palmeiras em reformulação nas mãos do técnico Abel Ferreira. Afinal, esse Verdão que vem a campo, vem com qual escalação? Muitas peças titulares ficaram de fora do último confronto da equipe alviverde diante do Sport. Elas vão ganhar vaga no time. E o sistema, qual será? 3 zagueiros, 2 zagueiros? Vamos falar sobre isso também aqui nesse vídeo. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo aí é uma delas. Bora chegar nos 100 mil inscritos? Já somos mais de 75 mil por aqui, ó. Me dá essa moral? Clica aqui no botão inscrever-se. Quero bater 100 mil antes do final do ano. Me ajuda nessa missão. Aproveita e já clica no sininho do lado, porque todo dia tem um vídeo novo para você. Que hora, Fragoso? 7 da manhã. E às sextas-feiras tem uma live para a gente bater papo ao vivaço. O assunto? Você é quem manda no chat. Ali por volta das 11, 11h30, pertinho da hora do almoço. Show? Depois eu trago mais detalhes em relação ao trabalho que eu realizo aqui no canal do Fragoso, mas agora é hora da gente mergulhar no tema do vídeo em si, né? Porque é um Palmeiras que, para o torcedor palmeirense, gera muitas dúvidas em relação à escalação, em relação ao sistema, em relação a titulares, o que se passa na cabeça do técnico Abel Ferreira. E para isso é preciso entender o que ele fala em entrevistas coletivas, conversar evidentemente com pessoas que trabalham próximos a ele. E o Palmeiras está em reformulação. Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, o vídeo teve uma alta visualização, você que está aí do outro lado, se não assistiu, assista. Porque é inegável, olhando para as últimas escalações e conversando com pessoas próximas ao técnico, que ele de fato vem trabalhando para tentar achar uma nova escalação e novas variações dentro do repertório desse elenco que mudou bastante de 2024 para 2025. Para esse confronto contra o Cerro Porteño, o Palmeiras ganha um reforço, isso é fato. Richard Rios está recuperado das dores no joelho, o que não se sabe é se vai para o banco ou para o time titular. Em relação a Marcos Rocha e Maurício, são dúvidas. Devem voltar em breve, estavam já na última partida contra o Sport em transição física, o que gera a expectativa de estarem à disposição muito em breve, talvez diante do Cerro Porteño, talvez diante do Corinthians. Em relação ao Paulinho, iniciou a transição física recentemente, é cedo para dizer quando retorna, mas a expectativa de voltar em abril, como eu já informei desde que ele chegou, deve ser cumprida, tá? Vamos lá para as perspectivas de escalações do técnico Abel Ferreira. Se o Abel girar todo mundo de novo, como girou contra o Sport, várias peças consideradas titulares começaram no banco de reservas, né? Tá lembrado? Ó, Gustavo Gomes, banco de reservas. Piquerez, banco de reservas. Richard Rios, ele não estava à disposição, é verdade, mas agora pode estar e no jogo contra o Sporting Cristal estava no banco de reservas. Rafael Veiga começou no banco de reservas. Estevão começou no banco de reservas e Vitor Roque começou no banco de reservas. Não há dúvidas de que o técnico Abel Ferreira está preocupado com o calendário e também com o melhor funcionamento do time. Bom, se ele recolocar essas peças, de um modo geral consideradas titulares no time, ele sacaria, por exemplo, do último jogo, o Murilo, para colocar o Gustavo Gomes em campo e manter ali os 3 zagueiros. Só que isso pode mudar também. O Abel não está com os 3 zagueiros absolutamente definidos como um sistema intocável. Foram os últimos 2 jogos assim, é verdade, mas não é necessariamente o esquema adotado para sempre. E o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente fazer essa troca de Murilo por Gomes, mas ele também pode sacar Michael e Fux pela sequência de jogos dentro desse revezamento que ele vem fazendo e colocar Gomes e Murilo como dupla de defesa. Aí a gente vai falar
numa tacada só como ficaria a escalação nas duas opções, tá? O fato é que ele deve colocar o Gustavo Gomes na parada. Sacaria o Vanderlan para a entrada do Piquerez, substituição natural. O Evangelista vem jogando como titular desde que chegou. E aí ele pode sair pela sequência de jogos para a entrada do Rios, que está voltando de lesão, e no jogo anterior à lesão estava no banco de reservas. Os dois podem fazer ali aquele volante com capacidade de armar. Outra mudança, ele sacaria o Felipe Anderson para o retorno do Veiga à titularidade. Outra mudança, ele poderia sacar o Giai da ala para retornar o Estevão como um ala barra ponta. Um ala em alguns momentos que joga como ponta em outros. E ele também poderia sacar o Flaco Lopes para o retorno do Vitor Roque ao time. Vamos lá. Primeira escalação. Se o técnico Abel Ferreira optar por manter os 3 zagueiros e só fazer a troca que ele fez nos últimos 2 jogos, mantendo o Mikael pelo lado esquerdo, por ser canhoto, para fazer o trabalho de saída de bola com a sua perna aberta para a lateral, e o Bruno Fux para fazer essa saída pelo lado direito com a sua perna direita aberta para a lateral, o time teria o Everton no gol, Bruno Fux, Mikael... Perdão, vou começar de novo. O Everton no gol, Bruno Fux, Gomes e Mikael. Emiliano Martinez, o camisa 5, ali na base da equipe. E ele pode até usar o Aníbal Moreno para descansar o Emiliano, tá? Estevão como um ala pela direita, podendo fazer a ponta. Veiga e Richard Rios como os 2 meias, tendo Piquerez pelo lado esquerdo. Mais à frente, Vitor Roque e Facundo Torres. Esse time poderia jogar com a dupla de ataque, mas poderia jogar também com os 3 homens de frente, com o Estevão se adiantando, fazendo ponta direita, o Facundo ponta esquerda e o Vitor Roque centralizado. É uma movimentação que o Estevão pode fazer, com o Bruno Fux se adiantando também para ocupar o espaço pelo lado direito do campo, certo? Agora vamos para outra possibilidade, que teria um sistema com 2 zagueiros. Esse sistema que eu falei é um 3-1-4-2, tá? Seria, numa tacada só, o Everton, Fux, Gomes, Mikael, Emiliano Martinez, Estevão, Veiga, Rios e Piquerez, Vitor Roque e Facundo Torres. Agora, na outra escalação, em que o Abel pode estar preocupado com a minutagem do Mikael e a minutagem do Bruno Fux e sacar os 2 para colocar Gomes e Murilo como uma dupla de zagueiros, o sistema ficaria assim. O Everton no gol, um lateral na equipe, que seria o Giai, ou ele poderia manter o Bruno Fux a depender dos exames e da sua recuperação na sequência de minutos, fazendo um terceiro zagueiro, mas também um lateral direito para fechar espaço. Giai ou Fux, Gomes, Murilo e Piquerez. Linha de 4. Emiliano Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga. Camisa 5, camisa 8, camisa 10. Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Trio de ataque. Numa tacada só, o Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez, Rios e Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo. Ou o Everton, Fux no lugar do Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez, Rios e Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Essa escalação seria uma escalação num 4-3-3. Diferente da anterior, que eu vou falar mais uma vez para você não se perder, que funciona num 3-1-4-2, com o Everton, Fux, Gomes e Mikael, Emiliano Martinez, Estevão, Veiga, Rios e Piquerez, Vitor Roque e Facundo. Isso se o técnico Abel Ferreira trocar todas as peças, digamos assim, em relação às trocas que fez de um jogo para o outro de Sporting Cristal e Sport. Mas é indiscutível que o time está em reformulação e ele pode simplesmente mexer em algumas e deixar outras como estão. Lembrando que ele ainda não deve ter o Maurício, se o Maurício estiver à disposição, muda tudo. Marcos Rocha, se voltar de lesão, também pode ser uma peça a ser utilizada, como eu citei o Bruno Fux, sendo um lateral que pode fazer a saída de 3. Esse estava em transição também. O Paulinho não está à disposição, é fato, mas é um time em remontagem mesmo. Tanto que eu gastei bastante tempo aqui para explicar todas as possibilidades que ele pode colocar em campo. E aí a gente tem que falar do Cerro Porteño, né? Que adversário é esse? É perigoso, não é? Quais são os principais nomes? Qual é o momento do Cerro Porteño? Que série histórica é essa que o clube vive? Vamos falar sobre isso?
Claro, mas antes eu vou deixar um recado para você. Quem vai aparecer aqui na tela? O meu professor de inglês, o Teacher Jay, que pode ser o seu professor de inglês e pode ser o seu professor de espanhol. Sim, ele domina os dois idiomas e vai te ajudar a dominar também. E olha, aulas online, particulares, de acordo com aquilo que você precisa. Preciso de um mês de intensivão para um trabalho que eu vou fazer justamente focado em tal área. Preciso desse tipo de vocabulário. Ele vai lá e prepara para você. Ah, eu quero aprimorar o meu inglês ou o meu espanhol para uma viagem, para eu me virar por lá sem ter perrengue, dor de cabeça, quero um vocabulário voltado para isso, aulas voltadas para viagem, turismo. Ele vai lá e prepara para você. Não perca tempo. Eu estou me preparando para trabalhar nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes. E a gente tem falado bastante. Até tive uma aula sobre rant. Sabe o que é rant? Rant é quando um técnico fica com raiva e ele vai lá e desabafa. É isso, é desabafar. E a gente fez uma aula sobre isso que foi muito legal. Inclusive ele colocou uma foto nossa lá no perfil dele. Segue o perfil dele, @oteacherjay. Entre em contato com o Teacher Jay e você vai ficar sabendo das aulas legais que ele personaliza para você também de acordo com o seu objetivo. Show? Bora lá voltar para falar do Cerro Porteño agora? Olha só, essa série histórica do Cerro Porteño. Estamos falando de uma série positiva que nunca aconteceu na história do clube na Copa Libertadores da América. 5 vitórias seguidas. Isso porque o Cerro Porteño vem desde as primeiras fases da Copa Libertadores. Venceu 2 vezes o Monagas da Venezuela, venceu 2 vezes o Melgar do Peru e venceu na estreia da Copa Libertadores da América o Bolívar por 4-2, jogando dentro de casa. É uma série que o Cerro Porteño nunca viveu dentro da Copa Libertadores da América e o Palmeiras tem a possibilidade de encerrá-la dentro do Allianz Parque. O fato é que essa série ela acontece em meio a tropeços. Hoje, no torneio Apertura do Paraguai, a equipe do Cerro Porteño não está nem no top 3. É isso mesmo. Até porque, em grandeza, estamos falando de Libertad, Olímpia e Cerro Porteño no Paraguai, é o top 3. Mas no Apertura, o time não está no top 3. O Cerro Porteño é o 5º colocado. E está longe de disputar o título, portanto não é uma equipe sólida, consolidada. Para você ter uma ideia, o Libertad é a grande força do Paraguai na temporada. É o líder com 30 pontos, sobrando no torneio Apertura, sobrando. São 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. É de fato a grande força do Paraguai nos últimos anos, inclusive, não só nessa temporada. Mas nessa temporada especificamente, a campanha é espetacular. Está a 8 pontos do vice-colocado, que é o Guarani do Paraguai. Não é o Olímpia e também não é o Cerro Porteño. Com 22 pontos conquistados, 8 atrás da grande campanha do Libertad. E aí, para se ter uma ideia, aparecem 3 times, 3º, 4º e 5º colocados, com 18 pontos, 12 atrás do Libertad. São eles o Trinidense, o Olímpia e o 5º colocado é o Cerro Porteño, todos com 18 pontos, mas nos critérios de desempate o Cerro é o 5º, com uma campanha absolutamente irregular, são 5 vitórias em 12 jogos. O time mais tropeçou do que ganhou no Campeonato Paraguaio, que é de baixo nível. 3 empates e 4 derrotas. Mas isso faz com que o Palmeiras possa chegar relaxado no duelo? Não. Primeiro porque é Libertadores. Tudo muda. Concorda? O ambiente muda, a maneira como os jogadores se concentram muda, o extracampo muda, tendo em vista que o Palmeiras fez uma campanha pública para eliminar o Cerro Porteño da Libertadores Sub-20, houve aquela questão absurda do racismo contra o Luigi, que mexeu com a torcida do Cerro, e claro que isso passa para os jogadores. O Palmeiras foi à Conmebol para gerar punições severas ao Cerro Porteño, e claro que isso passa para os jogadores. Não é um jogo qualquer. O Cerro Porteño está longe de ser uma equipe muito bem treinada, muito bem trabalhada, muito perigosa, não. Mas vai chegar para jogar uma decisão. E vive um momento bom, apesar da irregularidade. Nos últimos 5 jogos, o Cerro Porteño venceu o Melgar, venceu o General Cabageiro,
venceu o Atlético Tembetari, venceu o Bolívar e perdeu para a equipe do Libertad. Líder do campeonato paraguaio, mas perdeu jogando bem. Perdeu podendo até ganhar o jogo. Porque fez o goleiro do Libertad trabalhar, criou boas jogadas, finalizou de média distância, trabalhou em contra-ataque com velocidade. Foi mais perigoso que o Libertad ao longo do jogo, mas não foi tão eficaz. O fato é que o Cerro vem melhorando o seu sistema defensivo e fez um jogo muito equilibrado com a melhor equipe do Paraguai no clássico que aconteceu fora de casa. Então não dá para relaxar. O Palmeiras não pode baixar a guarda. E tem algumas peças para ficar de olho. Federico Carrizo, atenção, meia de 33 anos. Esse jogador tem liberdade na intermediária, cai mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito e gosta dos passes longos. Gosta dos passes no ponto futuro. E é o que o Cerro Porteño deve buscar diante do Palmeiras no Allianz Parque. Tendo em vista que deve jogar fechado. O Cerro Porteño não vai partir para cima do Palmeiras. E esse cara é um jogador que, se deixar, ele acha passe. E vai achar passe para o Jonathan Torres, que se tornou o artilheiro do Cerro Porteño na temporada. Diante do Bolívar. Foram 3 gols marcados numa noite espetacular desse argentino que chegou do Lanús e tem 6 gols na temporada. Mas vem num bom momento. Tanto que contra o Libertad, ele quase mete 3 bolas na rede. 2 delas foram defesaças do goleiro do Libertad. Tá com muita moral, tá muito confiante o Jonathan Torres, depois da grande atuação que viveu contra o Bolívar. É um jogador perigoso. Mas também tem boas notícias para o Palmeiras em relação a peças perigosas que não estão à disposição, como Cecílio Domingues. Um paraguaio que é bastante identificado com o Cerro Porteño, é o camisa 10 do time, fez uma boa temporada passada. Nessa temporada começou muito bem, sendo de fato o jogador que mais manejava as jogadas, mais dominava a bola para construir, para ser criativo, mas se machucou e está fora do confronto. Outra peça importante é o Matias Pérez, um argentino que veio nesse ano, se tornou zagueiro titular absoluto e também está no departamento médico. Inegável que é um Palmeiras que precisa ficar de olho nas peças interessantes do Cerro para não levar sustos e fazer com que o jogo se complique. Mas tem mais time mesmo em reformulação. Joga em casa e a tendência é que se imponha com qualidade e, principalmente, com algumas peças que são as principais da equipe descansadas para esse confronto. Não dá para relaxar, é um Cerro que vem melhorando, mas não é uma equipe de mesmo nível do Palmeiras, tecnicamente e taticamente, para surpreender no Allianz Parque. O Palmeiras é favorito para o duelo. Fácil não vai ser, mas o Palmeiras pode tornar o confronto fácil, principalmente se abrir o placar cedo e se souber trabalhar para travar as principais armas que o time tem à disposição nesse momento. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, a sua expectativa para o jogo, a sua expectativa para a escalação do técnico Abel Ferreira, enfim. O que você quiser comentar aqui embaixo será um prazer. Elogio, crítica, análise, fique super à vontade, sempre em alto nível. Claro que eu também quero o seu like, ó. Clica no botão do like, clica no botão do hype. Isso é muito importante para o trabalho que eu realizo aqui no canal do Fragoso, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e manda para mais pessoas conhecerem o canal do Fragoso. Conto com essa ajuda sua. E se quiser ser membro do canal, apoiar mensalmente esse trabalho que eu faço aqui diariamente, é só clicar no botão Seja Membro. Vou ficar muito contente de contar com o seu apoio. Combinado? Espero o seu comentário, hein? Comentário, like, hype. Fique à vontade. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.